Daí, pessoal, mais uma resolução. Durante o investimento personalizado, uma pessoa aplica um capital a juros compostos durante 9 meses, rendendo um montante igual ao triplo do capital aplicado. Dados que logaritmo de 3 é aproximadamente igual a 0,477, que 10 elevado ao expoente 0,159 é aproximadamente 1,442, qual a taxa trimestral da aplicação? Bom, então, diz aí que eu tenho um certo capital que, aplicado a juros compostos durante 9 meses, rende um montante igual ao triplo do capital. Então, é uma coisa assim, ó, eu tenho um valor de capital que, pela aplicação a juros compostos, gera o triplo do capital, ou seja, o montante aqui, ele equivale ao triplo do capital, 3 vezes o C. Então, vou refazer esse esquema. Eu tenho um capital que eu não conheço o valor, ele é aplicado, vou colocar um pouco mais abaixo aqui. Eu tenho um capital que é aplicado durante um certo tempo e numa certa taxa de juros compostos, e isso resulta um montante que equivale aqui, ó, equivale ao triplo do capital. Já vou pôr assim, então, montante é 3 vezes o C. Ok. Bom, e aí esse capital, ele é aplicado durante um tempo, olha só, de 9 meses. Então, vou colocar aqui, ó, o tempo é igual 9 meses. E ele pergunta qual é a taxa trimestral. Então, olha só, eu quero aqui, ó, a taxa. E essa taxa eu estou buscando ao trimestre. É taxa trimestral. Bom, com isso, a primeira modificação que eu tenho que fazer neste exercício é transformar esse tempo aqui, que está em meses, para trimestres, para acompanhar a unidade da taxa, que em geral nos exercícios de juros compostos e também juros simples, o tempo dado na taxa é o que prevalece. Então, se a taxa está ao trimestre, o tempo, eu preciso aqui transformá-lo em trimestres. E 9 meses é o mesmo que 3 trimestres. Então, o tempo passa a ser igual a 3 trimestres. E agora eu vou jogar isso dentro da fórmula em juros compostos. Então, vou colocar para ti aqui. Vou colocar aqui a fórmula. Nos juros compostos, o valor do montante resulta do produto do capital, C, vezes 1 mais o I, que é a taxa, elevado ao expoente T. Então, essa fórmula, que na realidade não é a fórmula dos juros compostos, e sim a fórmula do montante composto. Ok. Vou fazer algumas substituições aí, então. O montante, eu não sei, mas ele me disse que é o triplo do capital. Então, esse montante aqui eu já uso 3 vezes o C, 3 vezes o triplo do capital, igual aqui o capital, ok, vezes 1 mais a taxa que eu não conheço, é isso que eu pretendo descobrir, elevado ao tempo, lembra? A taxa trimestral, o tempo de 9 meses se transforma em 3 trimestres, então aqui elevado ao cubo. Vou jogar esse C aqui, ó, esse capital, como divisor na falsa passagem. Então, isso vai ser bem útil, porque eu vou acabar me livrando desse C, né? Olha só, o C aqui passa dividindo. Aí eu tenho 1 mais I elevado ao cubo. Cancela aqui, ó, o C com C. E aí eu tenho que 3 é igual a 1 mais I elevado ao cubo. Muito bem. Eu te aconselho aqui, ó, a reescrever esta igualdade colocando o 1 mais I ao cubo na frente aqui, ó. Isso fica mais intuitivo, tá?
1 mais i elevado ao cubo, isso é igual a 3. Claro que para eu isolar este i, eu poderia tomar um caminho de deixar aqui 1 mais i igual a raiz cúbica de 3, e aí depois o i seria raiz cúbica de 3 menos 1. Não tem nada de errado nisso. Só que a raiz cúbica de 3, olha só, eu não conheço. Eu não tenho essa raiz cúbica do 3. Então, eu precisaria dessa informação, e aí diminuiria o 1 e eu teria a taxa. Ok, seria tranquilo, mas eu não tenho essa raiz cúbica do 3. Então, esse caminho não vai frutificar para essa resolução, a não ser que eu consulte uma máquina calculadora e extraia a raiz cúbica do 3, que não é o caso aqui. Bom, então, o que eu vou pensar neste caso? Bom, eu chego nesse ponto e não consigo isolar o i nesse formato mais aritmético, então eu me vale do quê? Eu me vale da aplicação de logaritmo. E o que é aplicar o logaritmo? É acrescentar logaritmo na frente do primeiro membro da equação e logaritmo na frente do segundo membro. Ou seja, eu vou aplicar logaritmo na frente e vou colocar logaritmo atrás. Então, aqui, ó, eu tenho logaritmo desse primeiro membro, é o logaritmo de 1 mais i elevado ao cubo, e eu vou colocar no outro lado também logaritmo. E nota que eu estou escolhendo aplicar um logaritmo na base 10. Como assim, senhor, na base 10? Quando eu não expresso a base aqui no logaritmo, ele tem base 10. Mas por que a base 10 foi a base escolhida? Porque quando eu olhei os dados, eu percebi que o logaritmo que ele utiliza como informação é o logaritmo de base 10. É o logaritmo também, ó, sem a base expressa. Então, é um logaritmo decimal, logaritmo de base 10. Então, eu escolhi aqui logaritmo de base 10, e aí eu vou colocar logaritmo de base 10 do 3. Então, apliquei log aqui na frente do 3, log aqui na frente de 1 mais i elevado na 3. Pois bem, qual é a vantagem disso? A vantagem é que esse logaritmo de 3 aqui, ó, ele me deu. Então, vou fazer isso de forma lenta. Ó. Vou manter aqui, eu já poderia fazer alguma coisa aqui nesse logaritmo, mas eu vou fazer devagar. Eu vou manter aqui logaritmo de 1 mais i elevado ao cubo. E aqui eu vou substituir. Logaritmo de 3, ele me deu, ele é 0,477. Eu substituí, então, o logaritmo do 3. Muito bem. E aí, agora, eu vou jogar esse 3 aqui, ó, que é expoente no logaritmando, eu vou jogar aqui na frente, multiplicando o logaritmo. Isso aí é uma aplicação de uma propriedade de logaritmo, tá? Rapidamente eu faço para ti aqui, ó. Logaritmo de um certo número a numa base n, aliás, elevado na n, numa base c do logaritmo, esse n aqui, ó, ele vem para frente multiplicando o logaritmo. N que multiplica logaritmo de a na mesma base c. Então, o expoente no logaritmando ele se transforma como um multiplicador. Isso é uma propriedade operatória dos logaritmos e é muito comum em exercícios de juros compostos. O expoente se transforma no multiplicador, que é o que eu vou fazer agora. O expoente, que era o tempo, né, vem aqui na frente multiplicar. Então, aqui eu fico com 3, que multiplica logaritmo de 1 mais o i, não tem mais o 3, igual a 0,477. Pois bem, como eu quero isolar o i, né, eu tenho que ir tirando coisas junto desse i. E aí eu vou tirar esse 3 que multiplica, vou jogar aqui, ó, dividindo na falsa passagem. Então agora eu vou ficar aqui só com um logaritmo, o 3 vai ficar como um divisor. Aí eu tenho logaritmo ainda de 1 mais o i igual a 0,477, isso dividido pelo 3. Vou continuar aqui em cima. Eu tenho então que logaritmo de 1 mais o i é igual. Bom, agora eu vou resolver, né? Eu vou dividir, aqui é o 0,477 por 3. 0,477
divide por 3. Para eu fazer divisão com número decimal, né, com número com vírgula, é necessário cancelar a vírgula. Para eu cancelar a vírgula, é necessário que o número de casas decimais seja igual, seja o mesmo. Então, eu tenho 0,477, vou dividir por 3, e aí no 3 eu vou colocar, olha só, 3 casas também. Olha aí, ó. Agora eu tenho 3 casas depois de vírgula, 3 casas depois de vírgula. E aí, então, cortando a vírgula, fico com 477. E aí eu vou dividir isso por 3.000, né? Quando eu tiro a vírgula do 3,000, eu fico com 3.000. E essa é a divisão a ser feita. E aí 477 por 3.000, ela não ocorre, essa divisão não é possível. Então eu invento um zero para dar a divisão, e aqui eu coloco 0, e aí eu tenho 4.770 por 3.000, isso vai dar uma vez. Uma vez 3.000 dá 3.000. Aqui vai dar o 0, aqui vai dar o 7, aqui vai dar o 7 e aqui vai dar 1. 1.770. Eu quero continuar a divisão, então eu procedo com mais um zero aqui, que ele é livre, né? Gratuito. 17.700 por 3.000, isso vai dar 6, vai passar da 18.000, tem que dar 5. 5 dá 15.000. Olha só, vai dar redondo isso aqui, ó. Porque está me sobrando agora 0 aqui, 0 aqui, aqui 7, e aqui vai dar 7 menos 5, 2, 2.700. E aí 2.700 por 3, vou colocar mais um zero, né? Vai dar 27.000. E aí 27.000 por 3.000 dá exatamente 9. E aí 9 vezes 3.000 dá 27.000. E aí eu tenho aqui, ó, o zero. Então essa divisão aqui, ó, resultou 0,159. 0,159. Ok. E agora, já que eu tenho o logaritmo desse lado, olha só, logaritmo igual a alguma coisa, eu aplico a definição de logaritmo. Eu uso a regra do entra por baixo. Então é a segunda coisa que eu vou usar de logaritmo. Eu já usei aqui a propriedade operatória, né, do logaritmo da potência. E agora eu vou usar a definição de logaritmo, em que a base aqui, ó, ela entra embaixo do resultado. E aí eu fico com 10 elevado ao expoente 0,159. E essa potência, ela volta por cima na igualdade, ó. Isso é igual a 1 mais i. Então, isso é a definição de logaritmo. A base entra por baixo e faz igualdade na volta por cima. Isso, então, é igual a 1 mais i. E agora, 10 elevado na 0,159. Nota que isso é uma situação complexa para se resolver. Mas aí o exercício, ele me deu esse valor, né? Ele disse aqui, ó, que 10 elevado na 0,159 equivale a 1,442. Então, vou fazer a substituição. Isso aqui é 1,442 igual a 1 mais i. Para isolar o i, é só trazer esse 1 aqui na falsa passagem, né? 1,442 menos 1 é igual ao i. E aí eu tenho, então, que i é igual 1,442 menos 1 dá 0,442. Se eu tenho dúvida, eu faço, ó, 1,442 menos 1. Olha aqui, ó, 1,000. Diminui 2, 4, 4 e o menos 1, 0. 0,442. Pois bem, então a taxa deu 0,0442. Isso é o formato decimal da taxa, né? Então eu já tenho aqui, ó, isso correto, isso aqui já é o valor da taxa. Se ele prefere a taxa nessa notação decimal, eu vou olhar na alternativa. Vou marcar 0,442. Mas observando as alternativas, o que eu tenho? Eu tenho as taxas em linguagem percentual, ele transforma em porcentagem. Bom, e como é que eu transformo isso aqui em porcentagem?
Transforma isso aqui em porcentagem multiplicando por 100. E aí, lembro para ti, quando eu vou botar na fórmula a taxa aqui, ó, e ela é percentual, o que eu faço? Ao substituir o i quando eu conheço, eu divido por 100, né, quando a taxa é percentual. E agora é o contrário, eu tenho a taxa advinda da fórmula, né, se originou pela fórmula, então eu tenho que voltar para a porcentagem, eu multiplico de volta por 100. Então esse é o caminho de volta. E aí multiplicando por 100, o que acontece? Bom, essa taxa ela vai deslocar a vírgula 2 casas, e aí a taxa vai resultar 2 casas, a vírgula vem para cá, ó. E aí eu tenho 44,2%. 44,2% ao trimestre, né? Já que eu usei o tempo em trimestres, então isso aqui é 44,2% ao trimestre, alternativa C. Ok? Então era isso, eu espero que esta resolução contribua no teu estudo, fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.